Pode se assentar em nome de Jesus. Vamos um pouquinho mais calmo agora. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: vamos desacelerar o coração. Amém? Vamos falar de missões? Ué. Ser um missionário, irmãos. Ser um missionário é um presente de Deus. Ser um missionário é entender que os céus olhou para você. Eu costumo pensar e às vezes até dizer que quando eu estou com muita saudade de Jesus, tipo assim, mas muita mesmo, eu preciso dar uma voltinha nas nações. Sabe por quê, irmãos? Toda vez que eu chego num país novo que eu nunca fui, a primeira presença que eu sinto é a presença dele. Eu lembro quando eu cheguei na Mongólia. Na verdade, não quando eu cheguei exatamente, mas quando eu sobrevoava o deserto de Gobi. Tinha uma senhora mongol do meu lado. E as minhas lágrimas caíam, irmãos. Sabe? Quando você é invadido pela presença de Deus. As lágrimas caíam de molhar a camiseta. Eu só pensava uma coisa: Jesus está aqui. Eu não tinha nem pisado na terra ainda. Mas Jesus estava lá, irmãos. Quando eu vou a um povo não alcançado, que eu chego, eu penso, Jesus é fera demais, né? Porque Jesus tirou um menino da favela de São Paulo e está fazendo ele andar as nações para fazer uma única coisa: pregar a palavra. Sabe, irmãos, quando eu acordo pela manhã, eu olho para mim mesmo e sabe o que eu me pergunto? Eu sou um missionário? Sabe por que eu me pergunto isso? Porque muitas vezes eu estava como os 2 discípulos de Lucas 24. Sabe como estavam aqueles 2 discípulos? Eu digo para você, essa é uma revelação que veio do pastor, eu esqueci o nome do pastor, gente. Pastor Anderson. Ele está ali, gente. Ela tomou conta do meu coração no dia que eu sentei na mesa para comer com ele. E eu falei, eu vou falar sobre isso, só que eu vou estudar, porque aí eu acho que Jesus tem umas coisas para mim aí. Mas, irmãos, agora já dei direitos autorais, né, da pregação. Pelo menos do texto, né? Todas as manhãs, quando eu acordo e eu vou orar, eu me sinto como aqueles 2 discípulos de Mateus 24. Quando Jesus é crucificado, colocado no sepulcro, e aí ele sai de Jerusalém com destino a um vilarejo chamado Emaús. Irmão, sabe o que a Bíblia relata? Depois você pode ler Mateus 24 na sua casa, tá bom? A partir do verso 13. A Bíblia relata que os 2 caminhavam juntos, tristes, e conversando sobre as coisas que tinham acontecido. Andavam. Irmãos, o mais interessante é que quando eles andavam,
Jesus se colocou no meio deles e começou a caminhar com eles. Escuta o que eu vou te falar nesta noite. Muitos dos que estão aqui nessa noite, muitos dos que estão me ouvindo pelas redes sociais da Tom, eles estão simplesmente como aqueles 2 discípulos. Eles estão caminhando. E sabe o que é mais interessante? Que você continua caminhando. E Jesus, Ele já se colocou e se apresentou a você, mas Ele não disse que era Jesus. Mas Ele está caminhando e conversando com você, como Ele estava com aqueles discípulos. Quando você lê o texto de Mateus 24, a Bíblia nos relata que quando Jesus se colocou no meio daqueles 2 discípulos e começou a caminhar, os olhos daqueles discípulos continuaram fechados, irmãos. E eu acho que é isso que nós precisamos começar a observar nos nossos dias. Porque Jesus está caminhando conosco, está falando conosco, mas os nossos olhos continuam fechados. Jesus questiona aqueles discípulos. E Jesus pergunta para eles, do que vocês estão conversando? E eles dizem a Jesus, porventura você é forasteiro nesses dias que não sabe do que aconteceu em Jerusalém? Havia 3 dias, irmãos, que Jesus tinha sido crucificado e colocado no sepulcro, e os discípulos ainda não tinham entendido a revelação, que ao 3º dia Ele iria ressuscitar. E eles dizem para Jesus, alguma das mulheres que caminham conosco foram no sepulcro essa madrugada, e elas tiveram uma grande visão, viram um anjo, e os anjos disseram, Ele não está aqui. E rapidamente elas voltaram a se encontrar conosco, e alguns de nós saíram correndo para ir ao sepulcro, mas chegando lá não os acharam, ou não achou o corpo dele. Irmãos, eles estavam contando para Jesus tudo que Jesus já tinha falado para eles. Só que eu volto a repetir para você, ou para vocês, os olhos deles estavam fechados. Por que Jesus me trouxe aqui nesse final de semana, nessa conferência missionária? E por que o Espírito Santo te movimentou tanto para que nessa noite você pudesse estar neste lugar? Com um único objetivo, para que os teus olhos se abram nesta noite, para que você entenda que aonde Ele te chamou, Ele vai te enviar e vai cumprir todo o propósito que está estabelecido nos céus ao teu respeito. Mas entenda, você ainda está caminhando no caminho de Emaús, e os teus olhos ainda estão fechados. E sabe o que acontece quando os nossos olhos estão fechados? Nós só falamos das coisas que aconteceram no passado, e não temos a visão daquilo que está para acontecer no nosso futuro. Sabe por que nós não temos a visão completa do que está para acontecer? Eu digo para você, porque com os olhos fechados, você nunca vai conseguir enxergar as coisas do céu, porque as coisas do céu só vai conseguir ver, a pessoa só vai conseguir ver quando ela entender que os olhos espirituais dela conseguem, irmãos, ir além de 3 a 4 metros do que ela pode ver.
Sabe o que me encanta? É que eles disseram assim: as mulheres foram lá e havia os anjos que falaram com elas. Eu não sei se você consegue ver, mas eu consigo. Existem anjos aqui. Aguenta, gente. Quando João viu Jesus, sabe o que ele disse? Ele disse assim: existe um fogo no interior do meu amado. Existe um fogo no interior do meu amado. Quando os teus olhos forem abertos nesta noite, você vai ver que existe um fogo no interior do teu amado. João viu, irmãos. João viu, irmãos. Se João viu, eu também quero ver. Se João viu, meus irmãos, você nesta noite vai ver. Existe um fogo no interior do meu amado. João viu, o Rick viu, e você vai ver nesta noite. Eles explicam para Jesus todas as coisas que estavam acontecendo em Jerusalém, irmãos. A verdade é que os olhos deles estavam fechados e eles não perceberam que era Jesus. Nós estamos aqui desde ontem e existe pessoa que ainda não percebeu que Jesus está aqui com os teus anjos e fazendo coisas sobrenaturais. Quer ver uma coisa? Quem foi tocado pelo Senhor de ontem para hoje? Eu acordei hoje, irmãos, umas 3:30 da manhã. E lá onde eu estava, onde eu estou dormindo, havia uma presença, irmãos. Eu peguei a minha filhinha de 60 dias, coloquei ela no colo, ela estava meio inquieta, e eu disse: acalma a tua alma, porque olha a presença que está aqui. Irmãos, ela olhou dentro dos meus olhos e fechou os olhos e dormiu. Sabe por quê? O seu olho precisa estar aberto para ver. Jesus toma a palavra e diz: seus nércios, tardios de coração, vocês não entendem que desde Moisés, tudo que a palavra fala o meu respeito, fala sobre a minha morte, sobre a minha ressurreição. Vocês não entenderam que o Filho do Homem precisava novamente voltar para a sua glória. Está escrito aqui em Lucas capítulo 24, que chegando no lugar onde eles iam passar a noite, eles, os dois discípulos, constrangeram Jesus para ficar com eles. Irmão, Jesus fez uma de difícil, mas hoje ele está fácil, irmãos. Mas a Bíblia nos relata, você pode ler Mateus 24, a Bíblia nos relata que Jesus entrou na hospedaria que eles iriam ficar, irmãos.
A Bíblia nos relata que Jesus entrou, mas os olhos deles permaneciam fechados. Você já está conseguindo ver Jesus nessa noite? Levanta sua mão se você já está conseguindo ver Jesus. Então seus olhos começaram a se abrir. Ei, Jesus cuspiu no chão, fez uma lamazinha, passou no olho do cego e disse: o que vê? E ele disse: eu estou vendo árvores. E Jesus: peraí que está errada. Pegou mais um pouquinho de novo, irmãos. Passou de novo nos olhos do cego. Não é que ele estava vendo errado, ele estava vendo o que o céu estava manifestando, irmãos. A Jesus disse: você está vendo demais. Mais um pouquinho de cuspe aí, gente. Era cuspe ou era lama? Agora eu só troquei o milagre, mas é isso aí mesmo. O importante é que era árvore, irmãos. E quando Jesus continua a tocar no olho daquele cego, quando ele abre os olhos pela segunda vez, ele diz: eu estou te vendo, Jesus. Jesus entra na hospedaria, assenta à mesa com os discípulos e pega o pão. E sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus parte o pão, irmãos. E quando Jesus parte o pão, que Jesus dá o pão para eles, a Bíblia nos relata que os olhos deles se abriram e eles viram que era Jesus. Mas na sequência, Jesus some, irmãos. Jesus não vai sumir de nós, porque nós vamos constranger Ele para ficar conosco até que de fato Ele venha. Segura essa. Eles iam passar a noite naquele lugar, amém, irmãos? Só que um olha para o outro e diz assim: olha, quando ele nos falava, o nosso coração não queimava. O seu coração está queimando, porque o meu está incendiado, gente. Estou com vontade de jogar essa lata lá do outro lado. E o André ainda disse assim: eu vou tirar a madeira, senão você vai quebrar ela. E eu falei: mas essa é uma casa de marceneiro, não é? Verso 32 diz assim: e disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Seu coração está queimando? Você está ouvindo Jesus nessa noite? Sabe o que aconteceu quando eles falaram isso? E na mesma hora eles iam descansar à noite, amém, irmãos? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 discípulos e contaram para ele que Jesus caminhava com eles. Ué, mas eles não iam descansar? Quem está queimando por Jesus não tem tempo para descansar. Quer falar dele, quer estar com ele, quer anunciar ele, quer manifestar a glória dele. Irmãos, você sabe por que eles voltaram para Jerusalém? Porque, irmãos, em Atos capítulo 1, Jesus se manifesta aos discípulos. E quem estava lá? Os dois. E quando Jesus se manifesta em Atos capítulo 1, no verso 8, ele diz: sobre vós vai vir poder do alto.
vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, sabe por que o coração deles estava queimando? Você não sabe, mas eu sei. Porque o Espírito Santo estava pronto para descer, irmãos. Eles precisavam voltar correndo para Jerusalém, porque o Pentecoste, que é a festa dos 50 dias, estava para acontecer, e era a marca agendada por Deus para mandar o Espírito Santo para aqueles discípulos que estavam esperando. A pergunta é: você está esperando? Se você está esperando, eu quero te dizer nessa noite: a agenda de Deus para a tua vida é hoje. A agenda de Deus para a tua vida é hoje. E nessa agenda está anotado, escuta, porque o profeta vai falar: destravamento a um nível sobrenatural. Nessa agenda está anotado: é o dia do Pentecoste para você, para que você entenda que você foi chamado para ir às nações, para que você entenda que o Espírito Santo que é derramado na tua vida, ele traz a capacidade de você ir aos povos não alcançados. E que como é que vai ser? Deixa eu contar uma coisa para você. Como vai ser na sua vida eu não sei, eu sei como foi na minha. E quando foi na minha, irmão, deixa eu contar, ninguém pôde me parar, porque era uma ação do Espírito Santo, porque havia um fogo que nunca se apagou. Ele está aqui, irmãos. Havia um fogo no interior do meu amado. João viu, o Rick também viu, e você vai ver nessa noite. Irmãos, eles voltaram. Jesus se manifesta, Atos 1:8, e Atos 2, o Espírito Santo desce. Com um propósito. Você tem propósito na sua vida? Quem tem propósito? Quem? Jesus te chamou para cumprir um propósito. Não vou correr não, tá? Jesus te chamou para cumprir um propósito. É a agenda de Deus para você hoje. É a data agendada nos céus para a tua vida hoje. É hoje. É agora. Fica de pé em nome de Jesus. Você tem propósito? Irmãos, quem tem propósito gosta de bagunça santa. A senhora gostou dessa? Ah? Essa é uma noite de destravamento, irmãos. Essa é uma noite de cumprir propósito. Essa é a noite de começar. Essa é a noite de voar. Essa é a noite que Jesus veio neste lugar para partir o pão e abrir os teus olhos. Essa é a noite de paz que Jesus veio para partir o pão e abrir os teus olhos. Então, se você tem propósito, irmãos, eu vou fazer um apelo só. Amém? Você sai do seu lugar, porque nós queremos orar por você. Se essa é a noite que você acha que Jesus agendou para você, sai do seu lugar. Deixa eu contar uma história missionária para vocês.
Havia um homem chamado Zinzendorf. Ele era conde na Alemanha. E de repente houve uma grande perseguição à igreja dos moráveis. E na cidade do conde de Zinzendorf, que era dono da cidade, chegou um grupo de moravianos. E de repente o conde, que era cristão, pastor de uma igreja lá, fez uma viagem missionária para Groenlândia. E quando ele chegou na Groenlândia, os irmãos que ele ganhou para Jesus lá na Groenlândia, irmãos, eles disseram: conde, nos envie missionários, porque nós queremos viver essa novidade. Irmãos, ele voltou, e a primeira igreja que ele pregou foi a igreja dos moráveis. E quando ele terminou a pregação, sabe o que ele fez? Um apelo. E ele disse: eu preciso de uma pessoa que tenha o coração em missões, para que vá à Groenlândia e pregue somente morte e ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos, era uma igreja de mais de 100 irmãos. Era uma igreja de mais de 100 irmãos. De repente, lá na última cadeira, no final do salão, levantou um jovem. E o jovem veio andando lentamente até a hora que chegou no púlpito. Quando ele chegou no púlpito, irmãos, o conde olhou para ele de cima e embaixo. Sabe o que o conde notou? Que ele não tinha um par de sapato, irmãos. Ele não tinha um par de sapato, irmãos. O conde disse para ele: volte para casa, amanhã eu vou te levar um ticket para que você vá para a Groenlândia, e também vou te dar um par de sapatos. Irmãos, escute isso. Aquele jovem foi para casa cheio do Espírito Santo, e ele não aguentou esperar amanhecer, irmãos. Ele saiu desesperado com destino à Groenlândia. Nunca mais ninguém ouviu falar daquele jovem. Mas passados alguns anos, o conde de Zinzendorf recebeu um telegrama. E no o telegrama era daqueles irmãos que ele tinha visitado a primeira vez. E o telegrama dizia: conde Zinzendorf, vem e vê o que está acontecendo na Groenlândia. O conde de Zinzendorf entrou no primeiro navio para a Groenlândia. E quando ele chegou na Groenlândia, irmãos, quando ele chegou na Groenlândia, estava acontecendo um negócio chamado avivamento. Aí o conde me disse: me leve na casa da pessoa que está provocando esse avivamento. Levaram o conde, irmãos. E quando o conde chegou, havia um jovem ajoelhado, orando e descalço. De repente o conde chamou ele pelo nome. E quando ele levantou, que o conde olhou nos olhos dele, ele disse pro conde: me perdoa, porque eu não consegui esperar um par de sapato, porque poderia ser que naquela noite muitas pessoas iriam morrer sem conhecer o amor do meu Jesus. Sabe o que acontece com a igreja do Brasil? A igreja do Brasil está esperando um par de sapato. A igreja do Brasil está esperando um par de sapato para ir ao campo missionário. Mas hoje, com a nossa atitude de entregar a nossa vida para queimar por Jesus, eu trago o decreto: haverá no Brasil homens e mulheres que não vão depender de um par de sapatos,